tarde. Me chamo professora Kelsilene, sou especialista em política educacional, como fui apresentada pelo professor Anderson. Trabalho atualmente na Secretaria de Educação, na pasta da coordenação de programas e projetos federais. Trabalho há 10 anos na educação básica. Atualmente sou professora da Universidade Federal do Maranhão. E nós vamos ministrar a disciplina Políticas Educacionais, Políticas de Planejamento, Financiamento e Avaliação Educacional. No primeiro momento, gostaria de agradecer o convite do professor Anderson, agradecer todos os alunos que estão nessa aula online, dizer que estamos aqui para somarmos conhecimento e qualquer dúvida que nós possamos saná-las a partir do chat que iremos realizar após essa atividade. Eu peço aos alunos que parem um pouco o vídeo, procurem lápis, caneta ou caderno, bloquinho de anotações, porque essa aula também ela vai fazer parte da nossa atividade final, né? Ao final desse bloco, que durará de agora de 1 hora até as 2h30, que 2h30 vocês devem ter o prazo de inserção da atividade na plataforma novamente, para que eu possa fazer a correção, para que vocês tenham, após esse momento, meia hora, né, como foi colocado lá no grupo do WhatsApp, e para que depois a gente possa dar continuidade com outra temática. Pessoal, a ementa da nossa disciplina, ela vai abordar sobre a política, sobre o planejamento, sobre o financiamento e avaliação da educação brasileira, né, da nossa educação nacional. Nós vamos fazer uma abordagem acerca dos elementos conceituais, da historicidade dessa educação, que é que nós vamos fazer agora no primeiro momento também. Abordar sobre os planos, os programas, os projetos educacionais, as definições e as caracterização de cada um desses planos. Vamos também fazer uma análise dos planos nacional, estadual e o municipal. Buscar evidenciar acerca dos programas, dos projetos educacionais em diferentes níveis, tanto no nível nacional, os programas e projetos que nós temos em nível estadual e municipal da nossa rede municipal de ensino. Vai facilitar esse processo porque, trabalhando na coordenação de programas e projetos, nós vamos ter esse contato diretamente com essas políticas educacionais, o que o município, a partir de um nível nacional, ele oferece aos seus alunos da rede municipal de ensino por meio das políticas públicas educacionais e por meio de planos que são a efetivação de um planejamento que vise a qualidade da educação municipal. No primeiro momento, nós vamos fazer essa discussão da história da educação nacional. Ao final dessa explanação, eu vou colocar um link, depois do nosso vídeo, vai ter um link para que você possa fazer a fixação do conteúdo. Tá? Este link vai direcionar a um vídeo fazendo com que você compreenda a linha do tempo da história da educação de uma maneira mais efetiva. Então, como ocorreu o processo de constituição do sistema educacional brasileiro? Então, o primeiro sistema educacional brasileiro que surgiu no nosso país foi a Companhia de Jesus, né? Foi dentro do período jesuítico
que se estendeu de 1549 a 1759. Então, a Companhia de Jesus, qual era a missão que ela tinha? Ela tinha a missão de difundir a fé católica. E qual era a missão desses padres jesuítas? Era justamente catequizar os índios para que eles pudessem se converter à fé católica. E esse era o objetivo, a conversão dos indígenas por meio da catequese e instrução. As escolas jesuítas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, o Hatsturium. Então, esse documento regulamentava o processo, os métodos, o tipo de currículo que os indígenas teriam a partir dessa obra educacional desenvolvida pelos jesuítas. Então, os jesuítas, nesse período, eles eram mantidos pela coroa portuguesa. E qual era a estrutura da administração dessas aulas? Existia um reitor e existia um prefeito de estudos, que era aquele que ministrava as disciplinas. O currículo era dividido da seguinte maneira: as classes correspondiam a cada uma das disciplinas ministradas. E o método que eles utilizavam era o mnemônico, que é o método de memorização do conhecimento. Então, eles faziam com que os índios memorizassem parte de textos e assim pudessem compreender a Bíblia. Eles não compreendiam apenas de forma mecânica, memorizavam fragmentos bíblicos. E assim eram catequizados. E no período de 1760 a 1808, foi o período pombalino, que existiu aí a Reforma Pombalina, que foi o quê? A expulsão dos jesuítas em 1759. Quais foram os motivos para essa expulsão? Então, o enriquecimento dos jesuítas no Brasil. Formação do chamado Império Temporal Cristão. Nesse período, a educação cristã para a companhia e não para o interesse do país. Ou seja, nesse período, no período pombalino, o que se foi colocado? Que o interesse era apenas para nutrir a fé cristã e não para que fosse uma educação em prol e interesse do país. E o objetivo era criar uma escola útil aos fins do Estado. Ou seja, eles expulsaram também os jesuítas, né? Ao final dessa expulsão, eles tinham o objetivo de criar uma escola que ela atenderia aos fins últimos, que era o Estado. Seria uma educação laica, e aí houve um retrocesso, porque o sistema jesuítico ele foi demolido e nada que pudesse chegar próximo dele foi criado para dar continuidade ao trabalho educativo. Então, os jesuítas, eles tinham um importante papel na educação do nosso país. Eles, ainda que apenas catequizavam, mas eles tinham um plano, um currículo a ser seguido. E foi duramente criticado por Fernando de Azevedo, porque ele disse que naquela época houve a primeira desastrosa reforma do ensino no Brasil. Então, como se organizou o ensino? Depois do período jesuíta, elas eram aulas régias, autônomas e isoladas, com um único professor e não se articulava com outras aulas, né? Ela só tinha um professor que ele ministrava todas as disciplinas e ela era disciplinas ministradas para a elite. Então, qual foi o resultado dessa reforma? As aulas régias pouco alterou a realidade do Brasil. Tão pouco se constituiu numa oferta de educação popular, ficando restrita às elites locais. Então, todas essas aulas eram ministradas apenas por pessoas que tinham o status quo, né? Aquelas pessoas que tinham o poder aquisitivo bem melhor naquele período.
E como era o financiamento da educação? Então, em 1772, foi instituído o subsídio literário, que aí houve também uma grande dificuldade dentro de manter esse subsídio literário por conta da cobrança do tributo na colônia, que não permitiu a adequada manutenção daquele ensino. E aí, no período de 1808 a 1821, que foi o período joanino, com a vinda da coroa para o Brasil, a colônia virou metrópole. Aí houve uma valorização do ensino técnico e Dom João VI abriu academias militares, escolas de direito e de medicina. E a preocupação naquele período era formar os dirigentes do país. E o foco da educação nesse período joanino foi justamente no ensino superior. E as escolas de primeiras letras foram esquecidas. Então, aquelas primeiras letras que iniciou lá no período pombalino, que eram apenas para a elite, ela foi esquecida de primeiras letras. E chegaram ao nosso país, o foco principal era o ensino superior. E no período imperial, que perdurou de 1822 a 1888, houve o processo da independência do Brasil. Já em meados de 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira. Sobre a educação, o artigo 179 da Constituição afirmava que a instrução primária é construída para todos os cidadãos. Então, foi o primeiro momento que nós tivemos uma lei que direcionou o ensino, falando que em seu artigo 179 afirmava que a instrução primária seria gratuita e para todos os cidadãos que tinham o direito à escolarização. E como seria a prática pedagógica no período imperial? Justamente, para suprir a falta de professores, instituiu-se o método Lancaster, que era o ensino mútuo, em que um aluno era um aluno apenas era treinado, que ele era chamado decurião, e ele ensinava um grupo de 10 alunos na decúria. Então, sob a rígida vigilância de um inspetor. Então, era treinado um aluno como forma de tutoria, aquele aluno que mais se destacava, ele ensinava os demais alunos. Já no período da Primeira República, que durou de 1889 a 1929, foi a Constituição de 1891, pouco tratou da educação. Né? Houve aí uma reformulação na Constituição, e essa Constituição em específico, ela quase não falava de forma alguma da educação, porque para ela cabia aos estados legislar sobre a educação primária e secundária, não a nível nacional, mas em nível estadual. Até a década de 30, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. Somente em 1931 que foi criado o Ministério da Educação. Então, no período da Segunda República, que foi de 1930 a 1936, houve a Revolução de 30, onde este foi um marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção. Houveram, nesse período, várias mudanças sociais. E qual era a realidade brasileira? Ela passou a exigir uma mão de obra especializada, e para tal era preciso investir na educação. Então, na Revolução de 30, precisava de mão de obra especializada. Então, era necessário uma articulação no campo educacional, porque para assim poder produzir mão de obra necessária para atender o mercado capitalista daquela época. Então, em 1932, um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos Pioneiros, que foi um artigo escrito pelos pioneiros da educação, cujo Fernando Azevedo encabeçou todo este movimento, e os pioneiros da educação nova,
Ele foi regido por Fernando Azevedo, como eu havia falado, e assinado por outros conceituados educadores da época. Então, a Escola Nova, ela pensou uma escola que fosse possível para todos os cidadãos, que fossem ensinados de igual modo, não apenas somente pela elite, mas por todos aqueles que necessitariam serem escolarizados. O Manifesto do Pioneiro, encabeçado por Fernando Azevedo, ele definia a educação como uma função essencialmente pública, né? Então, em 1932, lutou-se por educação pública e gratuita. Então, a partir desse Manifesto dos Pioneiros, ele defendia que essa educação ela tinha uma função essencialmente pública e propugnava pela escolaridade de todas as crianças de 7 a 15 anos, no âmbito de uma escola única e com formação idêntica para todos, laica e gratuita. A educação na Constituição de 1934, essa Constituição ela já abordou de uma forma mais enfática a questão da educação. Essa nova Constituição ela dispõe pela primeira vez um capítulo completo especial sobre a educação, estabelecendo que a educação é um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Então, a Constituição de 1934 determinou que a União, os municípios, eles deveriam aplicar nunca menos de 10% e os estados 20% da arrecadação de impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educacionais. Então, a partir da Constituição de 1934, foi revisto, né, foi reconfigurado o contexto educacional e pensado numa educação que, de fato, atendesse a todos, que fosse dever tanto do Estado e ministrado pela família e pelo poder público. E, ao primeiro momento, também, a Constituição falou sobre o financiamento da educação. Percebam que essa foi uma luta, né, que a partir dos movimentos dos pioneiros da educação foi pensada a educação para todos. E a Constituição veio validar esse manifesto. Então, a partir de aí, houve a tentativa de criar um sistema nacional de educação. Então, com a Constituição de 1934, dedicou um capítulo inteiro ao tema, trazendo à União a responsabilidade de traçar a diretriz da educação nacional, no seu artigo 5º, e fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino, em todos os graus e ramos, comuns e especializados, e coordenar, fiscalizar sua execução em todo o território do país. Então, foi o primeiro momento, foi um marco histórico na nossa educação brasileira, quando foi pensado um plano, né, um planejamento da educação que ele pudesse ser executado, mas também que ele pudesse ser coordenado e verificado, fiscalizado se a sua execução realmente estava ocorrendo. Então, a partir do Estado Novo, em 1937 a 1945, já com a Constituição assegurando esse direito, ele outorga uma nova Constituição, né? E essa Constituição desobriga o Estado, em nível federal, estadual e municipal, da manutenção e expansão do ensino público. Percebam que é um vai e vem na nossa educação. Ora lutam pelos direitos, ora conseguem os direitos, ora a educação é posta para baixo e ora a educação é reconfigurada, né? É reconstituída. Então, desobriga o Estado, em nível federal, estadual e municipal, da manutenção e da expansão do ensino público. A Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional, servir apenas ao mercado.
As conquistas do movimento renovador, influenciando a Constituição de 1934, foram enfraquecidas nessa nova Constituição de 1937. Percebam a descontinuidade. Então, a cada novo governo, a cada nova presidência, a cada novo momento histórico, se é pensado um contexto para a educação. Então, com a Constituição de 37, houve essa distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas, sempre favorecendo a elite, e o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Então, sempre pensando na questão, a elite sempre se sobrepõe à questão do ensino, as leis, elas sempre estão a favor da elite, e apenas para o trabalhador manual se é dado uma educação para que ele atenda ao mercado de trabalho. Subdividiu o ensino médio de segundo ciclo somente em científico e clássico. Isso ocorreu na reforma de Capanema, pois o ensino médio anteriormente era de 3 cursos complementares para medicina, direito e engenharia. E ele passou a ser 2, com apenas 3 séries cada um. Além disso, segundo Romanelli, a reforma Capanema não rompeu com a velha tradição do ensino secundário acadêmico. Então, com a reforma de Capanema, subdividiu, né? Eu quero falar subsidiou, mas subdividiu o ensino médio apenas em 2 ciclos, né? Mas sempre favorecendo a questão do ensino superior. Já na Nova República, que foi de 1946 a 1963, que durou aí nesse período, e em 48 foi encaminhada à Câmara Federal o anteprojeto de lei da educação básica, e ele foi aprovado em 1961. Com a primeira LDB, tivemos a chance de organizar o Sistema Nacional de Educação, mas essa oportunidade foi perdida, pois a LDB fixou como sistema apenas os estaduais, apenas aos estados, né? A lei garantiu a educação como um direito de todos, porém o Estado não era obrigado a ofertar educação básica. Então, essa primeira lei, embora tenha sido uma conquista, ainda assim eram tirados dos nossos alunos, dos nossos direitos, né? Uma educação que de fato viesse a ser obrigatória, que fosse ofertado a partir de uma educação básica sólida. E as características da primeira LDB da história da educação brasileira, que foi a de dezembro de 1961, ela institucionalizou o Conselho Federal de Educação. Ela elaborou periódicos importantes que desencadeassem a implementação do Plano Nacional de Educação. A Lei 4.024, ela manteve intacta a estrutura dos diferentes graus e ramos da educação nacional, instituídos pelas leis orgânicas do ensino, iniciadas no Ministério de Gustavo Capanema, no Ministério de Gustavo Capanema, em situação de que a lei, naquele período, ela não beneficiava uma educação que fosse laica, mas apenas uma educação que fosse apenas para as elites. Então, com a nova lei, a 4.024/61, ela rompeu o binômio do elitismo e da exclusão que se manifestava na educação brasileira desde o período colonial. Percebam que, em dado momento histórico, existe um fato característico, né? Essa vai ser uma das nossas atividades, que você vai produzir um quadro cronológico, onde cada período desse, você vai elaborar qual o marco histórico. Então, em dezembro de 61,
foi implementada a primeira LDB, a 4024/61, que ela timidamente ela buscou oferecer uma educação que viesse a favorecer a todos, basicamente com alguns retrocessos, né? Sempre limitada às leis orgânicas do ensino, iniciada na reforma de Capanema. Então, no período do regime militar, que foi de 1964 a 1985, foi um momento mais difícil do nosso campo educacional, onde o regime ele retirou a vinculação orçamentária, né? Então, aquilo que nós tínhamos conquistado com grandes lutas e que já era tão pouco a educação, nesse momento a educação passou a ser monitorada, né? Então, houve, assim como o golpe militar, o ensino em todas as áreas da educação brasileira passaram a ser rigidamente vigiados pelos comandantes das Forças Armadas. Em 1971, tivemos a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que aí ela reformou a educação básica, passando o primeiro grau, teve a duração de 8 anos, que era o antigo primário ginasial, o segundo grau com duração de 3 anos, que era o antigo colegial, que ele inseriu ao ensino profissionalizante obrigatório. Então, assim, houve uma formação educacional de cunho profissionalizante, houve o fim da disciplina História, Geografia, Filosofia e Sociologia, houve a criação dos estudos sociais, Educação Moral e Cívica, e a OSBP, Organização Social Política do Brasil. E também aconteceu o fechamento das faculdades de História. Então, com a Revolução Militar, houve um grande retrocesso no ensino brasileiro. Então, foram grandes lutas e movimentos sociais que buscaram conquistas que foram surrupiadas no movimento, no golpe militar, com o golpe militar. Então, antigamente, que tínhamos os estudos sociais, né, que eles pregavam muito a questão do amor à pátria. Então, a organização social e política do Brasil, ela era venerada. Então, a cada novo governo militar, eles extinguiam o direito de ir e vir dos professores. Muitos professores, nesse período, eram vigiados, torturados, porque eles não poderiam ter voz na escola, né? Era tudo sob calado. Muitos professores, inclusive Paulo Freire, o nosso teórico mais importante do país, ele foi, né, muito, nesse período, ele foi muito perseguido, justamente pelas ideias, né, as ideias dele com relação à educação. Então, na Nova República, que foi de 1986 a 2003, houve o fim do regime militar e houve uma discussão sobre as questões educacionais. Já haviam perdido o seu sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para isso, contribuiu a participação mais ativa dos pensadores de outras áreas do conhecimento, que passaram a falar de educação no sentido mais amplo do que as questões pertinentes à escola. A sala de aula, a didática, a relação direta entre professor e estudante, a dinâmica da escola em si mesma. Então, a partir da democratização do ensino em 1980, foi realizado, né, uma conferência onde fosse pensado uma educação para todos. E essa conferência, ela direcionou muitas decisões educacionais, e uma delas foram as nossas diretrizes curriculares nacionais da educação e os PCNs, né, o RECNE, Referencial Curricular da Educação Infantil, as diretrizes curriculares nacionais do ensino básico. Então, todos esses documentos foram criados na década os parâmetros curriculares nacionais de 80 para 90, no intuito de pensar uma educação que fosse voltada à didática do professor, à sala de aula e à forma de como essa aula era ministrada. Pessoal,
Rapidinho aqui, que nós estamos chegando nos nossos 30 minutos de aula, que é o suficiente, é o primeiro momento, 30 minutos. E aqui vocês podem ver a nossa atividade da primeira aula, que, como eu havia falado anteriormente, a proposta da atividade é criar um quadro cronológico a partir da leitura realizada do texto Linha do Tempo, que vai estar em anexo à disciplina de vocês. O objetivo era propiciar a aquisição de uma visão histórica a respeito da constituição dos sistemas de ensino, tendo em vista os desafios postos para a democratização da escola e da sociedade, e com o objetivo de propiciar a aquisição de uma visão histórica a respeito da constituição do sistema de ensino no Brasil. Tá? Agora, esse quadro cronológico da educação no Brasil, eu citei um exemplo, o período jesuítico. Então, o período vai estar no quadro de vocês dessa seguinte maneira: qual período, para a característica daquele período e o fato histórico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar qual digitar, né? Vocês vão trabalhar dentro do Word, que ele está no Office, justamente para facilitar a digitação de vocês. E esse foi um exemplo principal, onde eu coloquei o período, as características desse período, foi se dar a partir da chegada dos jesuítas no Brasil, sendo chefiados por Nóbrega, marcando o início formal da história da educação no Brasil. As escolas jesuíticas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio Loyola, aquilo que nós vimos agora há pouco na aula. E qual foi um fato histórico? Foi justamente em meados de 1759, houve a expulsão, né? Marquês de Pombal expulsa os jesuítas de Portugal e de suas colônias. Então, com isso, vocês vão responder os outros quadros, tá? Então, vejam que existe um período, a característica desse período e qual foi o fato histórico marcante para que isso tenha acontecido. A estrutura do sistema educacional, nós vamos falar na segunda aula, e agora nós vamos para o chat, para que vocês possam tirar as principais dúvidas. Um abraço e até mais.